Boa noite, meus amigos, meus irmãos de crença, minha senhora, meus senhores, companheiros que possam estar nos assistindo nesse momento, pelos canais virtuais, que hoje estamos usando. Agradecemos o convite da casa para podermos fazer essa pequena reflexão. E nós vamos buscar, meus amigos, lá no capítulo 25 do segundo Evangelho do Espiritismo, buscar e acharei. Ajuda-te a ti mesmo, que Deus te ajudará. Então, nesse capítulo, lá no item 7 de Mateus, ele fala assim: pedi se vos dará, buscai e achareis, batei-vos e será aberto, porque aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Mateus 7, versículo 7 e 8. Meus amigos, quando Jesus Cristo estava na terra, fazendo a sua pregação, divulgando a boa nova, e aquele povo da época, sofrido e cansado, desesperado, oprimido, cerceado pelos homens da lei. Como ainda existe hoje, nos dias de hoje, em alguns lugares, que existe uma certa parte da humanidade também cerceada, oprimida, pelas leis e disciplinas despóticas e impositivas de certas nações, de certos lugares, de certas cidades. Mas naquela época, quando aquele povo ouviu o Mestre Jesus Cristo falar as palavras de buscar e acharei, pedir você dará, e bater vos abrirá, aquele povo se encheu de alegria, de confiança, de esperança, de consolo, de fé, que até então eles viviam cerceados, só sabiam obedecer tudo aquilo que as leis judaicas na época dos fariseus não impunham. E tudo aqueles que quisessem contra essas leis, eles eram castigados, eram condenados, e nada podia. Não podiam dar opiniões, porque era só liberdade de dar o seu ponto de vista, era cerceado. Então o mestre, nesse momento, que traz esse ensinamento para o homem, está lhe dizendo que ele tem a liberdade total de pensamento e que ninguém pode cercear a nossa maneira de pensar. Assim, então, quando o mestre anuncia essa máxima de buscar e achareis, ele vem nos dizer que nós temos a liberdade de buscar a nossa sustentabilidade. E também nos traz veladamente, junto para nós, a lei do trabalho e a lei do progresso. Com esse ensinamento, o mestre está nos dizendo, então, que nós não devemos só ficar parados, que ele trazia uma lei propriamente dita, que nós não devíamos só ficar esperando a vontade e a bondade dos outros, dos homens da lei, mas sim tentar buscar o nosso sustento. E está dizendo um homem que nós fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à juventude. Com isso, então, nós tínhamos que ter força e coragem para buscar o nosso crescimento moral, espiritual e material. Tendo em vista que nós somos seres imortais, que fomos criados para um dia chegar à perfeição, nós não podíamos ficar ali sendo cerceado e sendo oprimido, e por causa das leis dos homens, que é imperfeita, não acharmos que devíamos só ficar parados, esperando que alguém nos trouxesse alguma coisa. O Mestre Jesus Cristo vem nos incentivar, vem não instigar o nosso espírito a buscar o nosso sustento, buscar a nossa perfeição, buscar o nosso trabalho. Assim, estando nós ainda na infância da nossa espiritualidade, o homem procurou, dentro de todos os tempos, como muitos procuram até o dia de hoje ainda, buscar só o seu alimento material, buscar preservar o seu corpo material, porque a sua pouca vivência espiritual não tinha, como muitos não têm hoje ainda. Então, o homem só pensa nas coisas materiais, então só se preocupa em se sustentar, em crescer materialmente. E esquece que dos meios espirituais, dos quais nós somos espíritos, hoje encarnados, e logo após o nosso desencarne, voltamos à vida na nossa origem, o homem não estava se preocupando, como muitos não se preocupam no dia de hoje, com as coisas espirituais.
Porém, Deus sabe como é, bondoso e misericordioso conosco, deixou para conosco uma coisa além do que os outros seres têm. Deixou para nós a inteligência, para que nós, vendo a nossa necessidade, viéssemos pouco a pouco desenvolver essa inteligência, fazendo o desejo incessante de buscar um melhor lugar para nós dentro da humanidade, buscar a melhor posição para nós, buscar um melhor trabalho, mais sustento, mais ter um lazer na nossa vida. E com isso, então, nós fomos aperfeiçoando o estado nosso material, nos apropriando da nossa inteligência e aperfeiçoando o nosso estado espiritual. O que o homem buscou a ciência, e a ciência material automaticamente, por uma necessidade nossa de não conhecermos e não nos apropriarmos da espiritualidade, se preocupou e evoluiu somente na ciência material. Mas a lei de Deus está na nossa consciência, meus amigos. Então, não podemos esquecer que junto com a ciência material também está a ciência espiritual. Mas os homens estão com um ponto fixado só na matéria, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ele esquece aqueles chamamentos que ele tem da espiritualidade para si e não pressiona espiritualmente. Então, com essa mensagem do mestre, você tem que entender que a nossa evolução ela é feita de duas asas. A asa material e a asa espiritual. Então, não podemos esquecer que para nós sermos felizes, para que nós possamos sermos completos, há uma necessidade de nós buscar essas duas ciências, a material e a espiritual, a ciência do espírito e a ciência da matéria. Então, depois, como vem buscar o alimento material, ele precisa do alimento espiritual. Como eu já disse, se não for dessa forma, ele não será feliz totalmente, ele não terá adquirido toda a perfeição real que ele tem. Já que nós fomos criados sempre ignorantes, temos crescido das duas asas, como falamos, a matéria e a espiritual. Então, quando o mestre falou, pedi e vos dará, buscai e vos achareis, batei e vos será aberto, é uma necessidade que nós temos. De buscar essas três palavrinhas, meus irmãos, para que nós podemos nos completar. Aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, encontra tudo aberto. No entanto, meus amigos, como diz a nossa própria ensinamento do mestre, pede tudo que será dado. No entanto, nós temos que saber o que pedir. Essa é a grande dificuldade nossa do homem, quando ele começa a buscar a sua felicidade, buscar o seu sustento, buscar a sua sustentabilidade, e muitas vezes ele não tem a força suficiente para buscar aquilo que ele deseja, ele pede. Então ele vai pedir a Deus, esse ser todo-poderoso que nos criou, força e coragem para adquirir aquilo que ele quer. No entanto, meus amigos, é preciso saber o que pedir. Receberemos sempre, como diz o próprio mestre, se pedirdes, receberá. Mas é imprescindível que nós venhamos a conhecer o objeto do nosso pedido, o objeto da nossa solicitação. Porque quem busca, acha, e todos nós acharemos. Independente daquilo que pedirmos, sempre receberemos. Mas só que pedir, todos devem. É um dever nós pedirmos, porque apesar de sabermos muitas coisas, existe algo além de nós. E esse algo está na vontade de Deus. Então, praticamente, é um dever nosso sempre nos dirigir ao Pai e pedir alguma coisa para Ele. Agora, saber pedir, meu irmão, é uma arte. Como foi dito, pedir tudo pedimos, todos nós pedimos. Temos dever de pedir, mas saber aquilo que nós queremos, saber aquilo que é bom para nós, aquilo que vai ser benéfico para nós, há uma necessidade de domínio do nosso autoconhecimento de nós mesmos e saber o que é que eu quero para mim. Será que aquilo que eu estou pedindo a Deus, a busca que eu estou fazendo, realmente será benéfico para mim? Será que aquilo que eu estou pedindo não vai me prejudicar no futuro? Aquilo que eu quero, será que isso não é só uma parte do meu egoísmo? Da minha vaidade? Então veja que pedir, podemos pedir. Mas pedir, meu filho, saber pedir é uma arte. Então nós vamos lembrar aqui da lição do capítulo 18 da Boa Nova, a oração dominical. E eu vou pedir para os amigos para ler um pedaço, um fragmento dessa lição, que eu achei bastante interessante, e para ser verídico naquilo que diz na lição. Começa assim:
Pedro, numa conversa com Jesus Cristo, pergunta a ele: Mestre, será que Deus nos ouve todas as nossas orações? E Jesus Cristo responde: não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. Mas Pedro continua com as suas indagações e diz: se Deus ouve todas as nossas súplicas, por que tamanha diferença na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para a minha sustentabilidade, enquanto Levi, cobrador de impostos, ele só fica cobrando seus impostos e vive dessa forma. E Pedro continua ainda: por que a minha esposa, para sobreviver, tem que trabalhar na horta, enquanto a Joana está cheia de servos à sua volta? Jesus Cristo olha para Pedro com toda aquela bondade que tem em si e diz: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho é honesto para Deus. Quem escreve com sabedoria os pergaminhos não é maior que aquele que traça a lei laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador, bem intencionado, e cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros a do grau, que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que levar os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem as pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil com quem sabe que o mundo é a morada de Deus. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus. Antes de qualquer outro título convencional, dentro da vida humana, necessário é, pois, que disponhamos do nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certo de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho, à posição que merecemos. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram dos céus, senão nos dias de certezas e angústia de coração. Então, aqui, Jesus está dizendo ao Pedro que Deus ouve todas as nossas orações. Mas ele conclui aqui dessa forma, que o homem só se lembra de levar o pensamento a Deus, de pedir alguma coisa, de agradecer alguma coisa, é quando a dor bate à nossa porta. Então ele está dizendo a Pedro que o homem só, infelizmente o homem, naquela época, no dia de hoje, ainda faz isso. Só se lembra de levar o pensamento a Deus, geralmente é quando a dor bate à porta. Por isso que nós temos que ter o hábito de rezar e fazer a nossa oração de manhã e à tarde, agradecendo ao Pai por tudo que recebemos, porque Ele nos dá todas as oportunidades para o trabalho, para buscar, para achar e para pedir. Passando algum tempo, alguns dias, Pedro procura o mestre, ele fala dessa forma: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter e inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Veja, meus amigos, que aqui o Pedro atende o conselho do mestre, que o Pai ouve nossas orações, faz as suas orações e indaga a Jesus Cristo, que ele tem feito as suas orações, tem pedido, como acontece com muitos homens de hoje, que tem pedido, tem buscado, tem tentado buscar, achado, mas não acha aquilo que quer. Não está contente com aquilo que está lhe oferecendo. Como dissemos anteriormente, tudo o que pedimos, nós recebemos. Mas a Pedro aqui está argumentando com o Mestre Jesus Cristo que ele tem feito tudo que o Mestre lhe aconselhou, mas que não tem visto resultado no seu pedido. É como muitos homens de hoje fazem. Pedem, batem, buscam, mas não acham o resultado que quer no pedido que faz a Deus. E é isso que o Pedro está argumentando com o Mestre Jesus Cristo. E o Jesus Cristo, com toda a sua sabedoria e bondade, pergunta a Pedro: E que tens pedido a Deus?
Interrogou o mestre sem se perturbar. E Pedro responde: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Então, veja, meus amigos, nós caímos no mesmo objetivo de Pedro há 2000 anos atrás. O homem de dia de hoje faz a mesma coisa. Pede, busca, bate, mas ele não pensa em buscar algo espiritual para ele. Como Pedro está dizendo aqui, pedindo a Deus que resolva seus problemas materiais. Aqueles problemas que ele argumentou lá antes, que ele tinha que pescar, que a mulher tinha que trabalhar na horta, e assim são os homens de hoje, que precisam trabalhar de sol a sol, que precisam estudar, que não ganham bem o suficiente, que querem ganhar mais, mas não trabalha para ganhar, não se qualifica para ter o melhor salário, enfim. Ele quer ganhar sem trabalhar. Ter as mesmas posses que o vizinho tem sem fazer esforço. Olhar o vizinho andar com um carro novo, mas não se preocupa em trabalhar para fazer tudo isso aí. Então, todas essas amazelas, esse vício, esse egoísmo que tem o homem, ele não procura satisfazer os sentimentos, mas quer ter as mesmas vantagens que aquele que trabalha de sol a sol, que se sacrifica, entre aspas, sacrifício para o seu próprio bem, de estudar, de trabalhar, de buscar sustento, ele não quer fazer. Então, está aqui, o Pedro está dando um exemplo para nós. O que ele estava fazendo? O que ele estava pedindo a Deus? Saber pedir por é uma arte. Então, nós temos que saber o que é que eu quero com aquele meu pedido. Quais são as minhas intenções? O que é que estou pedindo? E Jesus Cristo contemplou longamente o discípulo. Contudo, evidenciando uma vez o seu profundo amor e vontade, esclareceu com brandura e convicção. Pedro, quando orares pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece e quieto e desalento. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreender a sua vontade justa e sábia, a teu respeito receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. É assim que acontece com o homem no dia de hoje, meus amigos. Fizemos nossas preces, não recebemos o auxílio direto que queremos, porque nós somos tão egoístas que muitas vezes nós pedimos hoje e queremos ganhar amanhã. E, no entanto, Deus nos coloca o trabalho à nossa frente para nós ganharmos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Mas o homem não tem essa paciência toda. Como disse Jesus Cristo, o homem só se lembra de um Pai, do nosso Senhor, só quando a dor bate a sua porta. E ele quer que essa dor seja resolvida no outro dia ou no mesmo instante. E não é assim que acontece. Pedir é um dever. Receberemos, mas receberemos, como disse o próprio mestre aqui, aquilo que nós mereceremos. Não aquilo muitas vezes que queremos. Porque, como diz na própria lição, ninguém dá um pedaço de pedra ao filho que pega um pedaço de pão. E assim nós não fizermos o nosso pedido, nós temos que saber o que pedir. Se Deus atender todos os nossos pedidos, Ele tem certeza que nós iríamos nos inquietar por aquilo que nós iríamos fazer. E o Pai Santo sabe, então, nos dá aquilo que eu mereço, me dando o suficiente para sobreviver e para resolver os meus problemas. Mas o homem não quer isso, ele quer mais daquilo que faz. Assim, meus irmãos, para achar o que queremos, uma necessidade, como já falamos, do sacrifício, do esforço, da preocupação. Temos que estar sempre disposto a sacrificar algo de nós para que nós possamos crescer. É assim que faz todo homem que cresce na vida, é assim que faz todo aquele que quer a felicidade na vida. Hoje, nós estamos aqui, na sociedade, 6 horas da tarde, poderíamos estar em casa, terminando de ver o jogo França e Inglaterra, poderíamos vir fazer outra coisa, estar descansando. Mas nós resolvemos sair de casa, do nosso lazer, do nosso bem-estar, do nosso aconchego da família, e que para muitos é um sacrifício vir para a sociedade, a esta hora, como agora está acontecendo, após a pandemia. Infelizmente, muitos companheiros nossos não estão querendo voltar para a sociedade, porque acham que está bom. E falam, mas por que eu tenho saudade? Por que não faz a palestra virtual? Aí eu fico sentado em casa ouvindo. Aí perguntamos, onde é que o sacrifício dele? É ficar sentado em frente o notebook, olhando para o palestrante falar, de vir até a casa espírita?
dando-se um pouco sua presença, o carinho, fraterno, solidariedade dos irmãos. Então veja que essas coisas estão acontecendo. Então o homem precisa sacrificar algo dele para ter direito a ter algo que Deus nos oferece. Então, para nós buscar a nossa paz de espírito, não basta só assistir uma palestra. Temos que estar de nós um pouco, caminhar um pouco, e ir até com chuva, com calor, com frio, até a sociedade. Dar o nosso passe, fazer o nosso trabalho mediúnico, fazer o nosso trabalho de caridade filantrópico. Qualquer atividade que a casa tenha. Estão faltando os trabalhadores, porque eles não estão voltando. Então, como se diz no jargão espírita, são sempre os mesmos que estão presentes. Então, a necessidade de nós nos conscientizarmos, o trabalhador, que temos que voltar ao trabalho para adquirirmos aquilo que nós bem entendemos. Buscar o crescimento intelectual, meus amigos, é uma necessidade nossa. Porque o único meio, a maneira de crescermos e adquirirmos algo para nós mesmos, diante da proposta, dentro da proposta do nosso Pai, que foi nos criar para chegar à perfeição, nós temos que evoluirmos intelectualmente e materialmente, que são objetivos da nossa criação, como já falamos. Então, através desse sacrifício, do estudo, que estudar também é um sacrifício, meus amigos. Quantas vezes nos sacrificamos, trabalhamos o dia todo, aquele que quer, e à noite vai para a faculdade para se qualificar, se especializar, para poder ter um melhor serviço amanhã. Está sacrificando horas deles de lazer. Chega em casa, 11 horas, 11h30 da noite, o dia sai 5 horas, 6 horas para o trabalho. Está sacrificando o teu tempo com a família. Mas ele sabe o que quer, ele sabe o que quer. Ele está pedindo o quê? Qualificação para amanhã ele ter aquilo que ele deseja. Então ele já está sabendo pedir, já está sabendo o que quer. Dessa forma, nós temos que analisar a nossa capacidade de raciocinar e ver o que eu quero realmente e refletir se aquilo que eu estou pedindo é o que eu estou precisando. Dessa forma, buscar o crescimento intelectual é um dever. O estudo, a pesquisa, a leitura, tudo cresce o nosso espírito. E não tem idade para isso, meus amigos. Nós somos criados para chegar à perfeição. Então, enquanto nós estivermos aqui encarnados nessa terra, eu tenho que progredir. Não interessa a idade que eu tenho. Dizer que eu estou com uma certa idade, que eu não preciso mais estudar, que eu não preciso aprender mais nada, é um engodo, é um equívoco que nós temos conosco mesmo. E quando tiver condição de pensar, de raciocinar, de refletir, de fazer uma coisa para o próximo, para mim mesmo, eu tenho que fazer, meus amigos. Então, passa aqui rapidamente na minha cabeça a ideia de um companheiro meu, que já faleceu, amigo de juventude, que estava com câncer já em fase terminal. E ele saía aqui da Glória e ia dar uma aula, dava uma aula de estudo lá em Capão da Canoa. Aí, quando ele já estava na fase terminal, ele ia com a esposa dele, chegou lá, mas, ô Nelson, tu está doente, o que tu está fazendo aqui? Esse mais que está doente é o meu corpo, não é meu espírito. Então, veja a consciência que nós temos que ter. O corpo está doentado, está enfermo, está chegando a nossa hora. Mas a nossa mente, se estiver lúcida, eu tenho sempre que dar para alguém, meus irmãos. Então, eu tenho que ter essa função. Pedir o quê? Força, coragem para sustentar, para poder suportar o sofrimento com dor, mas sempre pensando no benefício do próximo. E assim nós temos até o último instante da nossa vida, porque a vida continua após o nosso desencarne. E lá nós perguntaremos a nós mesmos o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. E não vou perguntar para nós a idade que eu tinha quando eu deixei de fazer. Só vão perguntar o que tu não fez. A minha consciência mesmo vai perguntar isso. Dessa forma, buscar o crescimento moral. Moral é uma necessidade que temos. Estamos falando da parte material e a parte moral, a parte espiritual. As leis divinas que estão na nossa consciência. Quando que eu vou realmente tentar me apropriar delas? É refletindo sobre as lições, sobre o conceito, sobre o estudo que fazemos do nosso evangelho, das obras da nossa doutrina, da nossa Bíblia, de livros, qualquer coisa que lermos que venha beneficiar o nosso estado espiritual é válido para o nosso crescimento. É buscar transformarmos, que o objetivo da nossa encarnação é fazer a reforma do nosso espírito, é começar a ter boas atitudes, refletir naquilo que eu leio e buscar a transformação interna. Por assim, eu vou adquirindo o objetivo da minha criação e vou buscando a minha felicidade. Rever as nossas ações no dia a dia. Ver o erro do outro, mas não criticar. Mas sim perceber que aquilo ali eu não devo fazer.
Então, veja, de tudo nós temos que tirar proveito. Não esmorecer perante a nada. Porque tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, meus irmãos, está previsto por nós mesmos antes de nós encarnarmos. Nós pedimos para passar certas situações da vida. E quando essa coisa acontecer, eu não devo esmorecer perante a dificuldade que se apresentou para mim, que fui eu que pedi. Não foi o vizinho culpado, ele pode ser um intermediário do fato que aconteceu comigo. Porque Deus sabe como é, e sabendo que eu preciso de alguém para passar a minha prova, o meu karma, como se diz, precisa de alguém. Então, o próprio Pai, usa a inferioridade do outro para nos afetar. Então, quando olhar esse problema, não vamos apontar o vizinho nem ninguém. Vamos olhar para nós e perguntar a nós mesmos: o que foi que eu fiz? Por que estou merecendo passar por essa situação na minha vida? Assim, buscando diante dessa reflexão, eu vou me transformando e vou crescendo. Eu aceitar aquela questão, eu estou buscando para mim a vontade de mudar. É achar aquilo que eu quero, é a felicidade que eu tanto estou solicitando. Então, meus amigos, pedir, buscar e bater. Pedir e baterei, buscar e achareis, bater a porta, ela vos abrirá. Pedir, meus amigos, a boa assistência dos bons espíritos. E eles virão de bom grado a nós, meus amigos. Aquilo que o mestre falou, que nós só se lembramos de Deus quando estamos em dificuldade, nós temos a obrigação nossa, a obrigação porque eu preciso sobreviver, eu preciso estar nessa terra porque eu preciso usufruir da melhor forma possível da minha vida que eu tenho, porque Deus me deu um tempo para viver nela, para que eu possa, aqui nesse período que eu estiver encarnado, me recuperar dos meus erros do passado, dos equívocos do passado, mas sei, o Pai sabe, os Espíritos Superiores sabem, que eu não tenho a força suficiente para suportar todos os dramas dessa vida. Então eu tenho que pedir para alguém, pedir para Deus, para Jesus Cristo, mas pedir esse companheiro que está mais perto de nós, nosso anjo da guarda, esse companheiro que se comprometeu conosco antes de reencarnar. Ele nos auxiliou a pedir que tipo de prova eu iria passar. E se comprometeu conosco em me dar força e coragem quando eu me lembrasse dele. E muitas vezes nós envolvemos tanto com a nossa dor e queremos apontar o dedo para o outro que eu me esqueço que tem alguém do meu lado que possa me ajudar. Então, pedir aos bons amigos espirituais, esses companheiros incansáveis que nunca nos abandonam, meus irmãos. Nós o abandonamos porque esquecemos da sua presença, da sua volta, mas estão sempre por perto, olhando para nós, atentos às nossas atividades. E quando eles não deixam de nos aconselhar, é porque eu estou desistindo deles, mas eles sempre estão ali. Então, pedir a eles conselhos, força, coragem, mas pedir com sinceridade, meus amigos. Olhar esse companheiro, reconhecer que eu sou um ser imortal, reconhecer que eu tenho alguém do meu lado, pedir com fé e ter certeza que aquilo que eu receber é o que eu preciso. Por isso que lá atrás eu falei, saber pedir uma arte. Então, se eu pedir alguma coisa e não receber aquilo, e perceber que eu recebi outra coisa porque eu preciso, é daquilo que ele me deu. Eu peço trabalho, meus amigos, mas nenhum empresário me traz a vaga do trabalho na porta da minha casa. Eu tenho que sair da bater perna no jargão popular, bater de porta em porta em empresa e procurar um serviço. Eu tenho que buscar. Deus atende. Então, o que nos dá? Saúde, força, confiança, coragem, fé, que eu vou achar aquilo que eu estou pedindo. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que buscar o meu trabalho. Mas tudo é com humildade. Não querer ser melhor que os outros, que todos somos nós iguais, estamos na mesma caminhada. Encarnamos com o mesmo objetivo de fazer a nossa reforma íntima e chegar um dia à perfeição, que custará muito tempo ainda, porque estamos num planeta de prova e expiação, passando para o mundo de regeneração, mas que não será para agora ainda. Nós chegaremos um dia assim como Jesus Cristo chegou. Ninguém pensa não que Jesus Cristo chegou o que ele é hoje, o espírito mais evoluído que nós conhecemos na Terra, porque Deus o quis. Não, Senhor. Jesus Cristo foi criado como nós, simples e ignorantes, mas através da sua caminhada, do seu esforço, do seu sucesso, né, do trabalho, ele chegou onde ele é hoje. E nós estamos propensos a chegar a ele, até ele está. Mas quantos milhões de anos ainda nos falta
Por que então vamos desistir hoje, num simples minuto da vida, só porque fomos desiludidos? A sorte não surgiu para o nosso lado, o sucesso não chegou para nós. Por que eu ficar acabulhado, desistir da vida, desistir do trabalho? Não, meus amigos. Buscar e achareis. Esta é a palavra do nosso trabalho de hoje. São os meios que nós precisamos adquirir. É buscar como vou chegar, como vou adquirir aquilo que eu estou pedindo. E não esperar que aquilo venha de mão dada, de mão beijada, como dizemos, para o nosso bem querer. Não. Se eu pedir algo, eu tenho que buscar. Se eu pedir água, eu tenho que chegar até a torneira, levar o copo, buscar no poço e buscar com o balde. Eu tenho que fazer a minha parte. Pedir-vos vos dará. Recebemos sempre, como disse o nosso mestre, buscar e achareis. Depende de nós. Já não depende mais do mestre, nem do nosso espiritual, nem do nosso pai. Achar depende de nós. Agora, como ele disse para Pedro, se tu pedir força, vontade, coragem, isso você receberá. Mas se você ficar só preocupado com as coisas materiais, com as coisas vãs da vida que estão à vossa volta, dificilmente você irá ser tranquilo dessa forma. Assim, meus irmãos, buscar essa lei é uma luta diária. É uma luta diária porque somos seres imperfeitos. Estamos aqui buscando a perfeição do que está longe. Mas estamos querendo buscar agora nos redimir dos equívocos do passado. Esse é o primeiro passo, nós temos que pensar sempre. Que eu sou um ser imperfeito. Mas não é por isso que eu tenho que desistir dos meus sonhos. Eu tenho que buscar. E dessa forma, é uma luta diária que devemos ter conosco. Mesmo com o objetivo de evoluir, cumprindo a lei. E dessa forma, nós fazendo todo esse esforço que nós temos, fazendo toda essa vontade de buscar aquilo que eu quero, eu vou cumprir a lei do trabalho. Porque é só através do trabalho que nós progredimos. Então, ao mesmo tempo que eu cumpro a lei do trabalho, eu cumpro a lei do progresso. Que são os três objetivos que o mestre informou ao homem quando ele disse: pedi e vos dará, buscar e achareis. Está dizendo ao homem que ele pode adquirir tudo isso, mas para que ele possa alcançar o seu trabalho, que ele possa alcançar aquilo que ele deseja, ele tem que trabalhar, buscar, achar, e dessa forma ele trabalhando e progride. Então, meu amigo, buscar, achar é buscar tudo que nós queremos, mas aquilo que nós queremos, como já falamos, tem sacrifício. Buscar a felicidade. Se eu quiser estar bem com alguém, não vou esperar que o outro venha me perdoar. Que parta de mim o perdão, que parta de mim o entendimento, que parta de mim a indulgência, a tolerância. Buscar o bom entendimento com o outro, buscar estar de bem com o outro. Quero ser solidário comigo, mas eu tenho que ser solidário, tenho que ser fraterno com o outro. Então, sempre que eu quiser cobrar do outro alguma coisa, que eu olhe para mim mesmo e pergunte: mas é isso que eu estou fazendo? Sempre que eu buscar alguma coisa para mim e ver que tem, mas eu estou fazendo alguma coisa para ter o que ele... Eu estou fazendo uma coisa que ele fez para ter o que ele tem? Então, veja, nós somos muito egoístas. Infelizmente, com o perdão da palavra. A maioria do homem pensa em si, em querer para si e não querer para o outro. Então, no momento que deixar para o outro alguma coisa, automaticamente volta para nós. Então, aquele ditado que diz que Deus te dê em dobro aquilo que tu queres para mim, é uma verdade. Porque no momento que eu penso em dar alguma coisa para alguém, eu já estou recebendo. No momento que eu dou e o outro agradece, eu recebo novamente. Então, a frase é correta, que eu recebo em dobro, que eu recebi na primeira vez quando pensei, e recebi quando o outro agradeceu. É uma verdade esse jargão. Então, meus amigos, lembramos dos Cristo, então, buscar e acharei. Nós sempre vamos achar. Independente do nosso esforço, o Pai é tão bom conosco que nós vamos achar alguma coisa, nem que seja o mínimo, que nós nunca saímos numa reencarnação sem dar um passinho na frente. Por mais enviado que nós sejamos, por mais puro que nós sejamos, mas o Pai é tão bom que Ele deixa que nós avançamos um pouquinho dentro da nossa vida para a vida posterior. Então, meus amigos, eu agradeço o dia de hoje, que tudo aquilo que nós vamos buscar para nós, aquilo que buscamos durante o ano, nós tenhamos recebido. E aquilo que nós queremos buscar para o ano que vem, nesse ano que se aproxima,
nós tenhamos sucesso. Mas nunca vamos esquecer que para buscar e para achar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que progredir. E assim eu serei feliz e completarei o meu sucesso através das minhas intenções, da minha vontade. Que pedindo a Deus alguma coisa, força, vontade, coragem, Ele nos dará. E assim eu tenho que pensar. E lembrar de Pedro. Se pensar em pedir coisas materiais, dificilmente alcançaremos. Agora, se nós alcançarmos e olharmos para trás, veremos que trabalhamos para ter. Assim, eu fico muito grato pelo momento que os irmãos me deram, pela casa que me concedeu. Que todos tenham um Feliz Natal no próximo ano, que nós possamos encontrar a oportunidade. O meu muito obrigado.